Hoje, nosso mergulho é em algo onipresente, fundamental. A água. Parece simples, né? Mas a forma como a gente entende ela mudou demais ao longo do tempo. A gente está se baseando aqui num material bem interessante, um texto acadêmico da UFRGS, Águas, organizado pelo Verno Kruger. Ele traça um pouco essa história. E a nossa ideia aqui é seguir essa jornada da água, sabe? De elemento primordial lá na antiguidade até a gente entender a molécula H2O e como essa estrutura explica por que ela é tão única e essencial. Como foi essa virada de chave, hein? Para entender, acho que precisamos voltar um pouquinho. Lá atrás, né? Grécia Antiga, a água era vista como um dos 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Algo fundamental, indivisível. Exatamente. Era a base. Mas aí a ciência experimental começou a mudar tudo. E o fascinante, assim, foi o papel da eletricidade. Foi uma revolução ali no finzinho do século XVIII, começo do XIX. Eletricidade, como assim? Pesquisadores como Nicholson e Carlyle, eles usaram a pilha de volta, que era novidade na época, e descobriram que dava para usar eletricidade para decompor a água, Decompor? quebrar a água. E o que esses experimentos de eletrólise mostraram exatamente? Que ela não era um elemento. Isso, mas mostraram muito mais. Eles viram que a água se decompunha sempre em 2 gases, hidrogênio e oxigênio. E olha que interessante, sempre numa proporção bem clara, tipo 2 volumes de hidrogênio para cada volume de oxigênio. 2:1. Sempre. Sempre. E isso bateu certinho com o que o Proust falava, a lei das proporções definidas, e deu um empurrão enorme para a teoria atômica do Dalton, que estava surgindo ali. Ah, claro, Dalton. Matéria feita de átomos, compostos sendo combinações simples. Mas espera aí, se os experimentos já davam essa pista de 2:1, por que o Dalton mesmo no início propôs HO para água, 1:1? O Canizaro. Ah, para conectar os volumes dos gases com o número de moléculas, né? Exato. Foi aí que o H2O ficou estabelecido de vez. Uma coesão que parece pequena, mas, nossa, com implicações gigantescas. E é Aqui que a coisa fica realmente intrigante, né? Porque mesmo sabendo que é H2O, a água tem uns comportamentos muito... peculiares. Por exemplo, por que o gelo flutua? Isso é estranho. É muito estranho. E não só isso, os pontos de fusão e ebulição dela são altíssimos, se a gente comparar com moléculas de tamanho parecido, tipo metano, CH4, amônia, NH3, sulfeto de hidrogênio, H2S. O texto até tem um gráfico mostrando isso. Pois é. E por quê? O que tem nessa molécula H2O de tão especial? Bom, se a gente conecta isso tudo com a estrutura molecular, as peças começam a se encaixar. Primeiro, a molécula de H2O não é reta. Ela tem um formato angular, sabe? Tipo um V, angular. Certo. E a ligação entre o oxigênio e os hidrogênios é o que a gente chama de polar. O oxigênio é mais faminto por elétrons, ele puxa mais forte. Isso cria um desequilíbrio de carga. A molécula vira um pequeno ímã, um dipolo. Um dipolo. E isso leva aonde? Leva a chave de tudo, as pontes de hidrogênio. Ah, as famosas pontes de hidrogênio. Aquelas ligações entre uma molécula e outra? Exatamente essas. São atrações relativamente fortes que surgem entre o hidrogênio de uma molécula de água e o oxigênio de uma molécula vizinha. É quase como se elas se dessem as mãos, formando uma rede. Uma rede? E essa rede explica quase tudo. Explica porque o gelo é menos denso, a rede no gelo é mais espaçada, por isso flutua. Explica porque precisa de tanta energia para ferver água, tem que quebrar muitas dessas pontes. E explica porque ela dissolve tanta coisa. Essa rede permite que a água envolva outras moléculas polares ou íons. Caramba! Então essa estrutura angular e as pontes de hidrogênio são a razão por trás dessas propriedades tão vitais para nós, né? Densidade do gelo, calor específico alto. Sem dúvida. É o que permite a vida como a conhecemos. Regula o clima do planeta, permite a vida aquática no inverno, tudo por causa dessas interações moleculares. Incrível. Ok, entendemos a H2O pura, mas a água que a gente encontra por aí, chuva, rio, ela não é só H2O, né? De jeito nenhum. A água é um ótimo solvente, lembra? A água da chuva, por exemplo, mesmo em lugares sem poluição, já dissolve o CO2 da atmosfera. Aí forma aquele ácido carbônico, né? Por isso ela é naturalmente meio ácida. Isso, um pH por volta de 5,6.
Já a chuva ácida mesma aí é pior, envolve outros gases, óxidos de enxofre, de nitrogênio, que vêm da poluição da queima de combustível fóssil e indústria. Entendi. E justamente por dissolver tanta coisa, e também por poder carregar impurezas, micro-organismos, é que a água para consumo precisa passar por tratamento, certo? Exatamente. Não dá para beber direto da maioria das fontes. O tratamento clássico, como exemplo dado de Porto Alegre, tem etapas bem definidas para garantir a segurança. Quais são essas etapas, basicamente? Bom, começa com coagulação e floculação. Geralmente adicionam sulfato de alumínio para fazer as partículas de sujeira se juntarem, formarem flocos maiores. Para aglutinar a sujeira. Tá, isso. Depois vem a sedimentação. Esses flocos mais pesados vão para o fundo do tanque. Aí tem a filtração, que passa a água por filtros de areia, carvão para tirar as partículas menores que sobraram. E por último, a segurança contra os micróbios. A desinfecção é crucial. Geralmente usam cloro ou hipoclorito de sódio para matar bactérias, vírus, qualquer micro-organismo que possa causar doença. Aí, fim, ela está pronta para ir para a torneira. Uau! Que jornada! Então, resumindo, a gente saiu da ideia de água como elemento, passamos pela descoberta do H2O via eletrólise, entendemos que a forma angular e as pontes de hidrogênio são o segredo das propriedades dela. Propriedades que são essenciais para a vida e para o planeta. E vimos como ela interage com a atmosfera e a necessidade de tratá-la para a gente poder consumir. É muita coisa numa molécula só. É sim. E isso me deixa pensando. A gente chama a água de solvente universal, né? Ela dissolve tanta coisa. Tá nesse ciclo constante pelo planeta, evapora, chove, corre nos rios, entra nos organismos. Sim. Será que a gente já entende todas as interações químicas sutis que ela promove, todas as conexões que ela faz silenciosamente moldando o nosso ambiente, talvez até a nossa própria biologia, de formas que a gente ainda nem percebeu totalmente? Fica aí uma reflexão, né?